Olá pessoal, hoje iniciaremos nossa aula de função do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. O que é uma função do segundo grau? Chama-se função de segundo grau ou função quadrática a qualquer função de R em R, dada por uma lei de forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, ou seja, são coeficientes numéricos, dados que a é diferente de zero. Por que a é diferente de zero? Como na função do primeiro grau, se o a for zero, ele irá anular o x ao quadrado. Assim, ela se tornaria uma função do primeiro grau e não mais uma função do segundo grau. E podemos dizer também que f de x é igual a y. Na função do segundo grau, o maior expoente da variável x é 2, por isso que é chamado de função quadrática. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou y está no lugar do f de x, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que o maior expoente é o 2, por isso ela é do segundo grau. Como nós já falamos, a, b e c são coeficientes numéricos, x é conhecido como a variável livre e y é a variável dependente. Como também nós vimos em função do primeiro grau, x é variável livre porque você vai determinar os valores de x. Passando pela função, aí vai surgir os valores de y. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui y igual a 5x ao quadrado menos 2x mais 1. Esta função ela é chamada de completa. Por quê? Observe, o a vale 5, o b vale menos 2 e o c vale 1. Ou seja, tem todos os coeficientes numéricos. Vamos ver agora o exemplo b. F de x igual a x ao quadrado menos 4. Ela é incompleta. Por quê? O b é zero. Observe que o elemento x não consta na função. A igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 4. Neste caso, f de x igual a menos x ao quadrado mais x. Também é incompleta. O c vale 0. O coeficiente a menos 1, coeficiente b valendo 1. No exemplo D, y igual a menos 3x ao quadrado. Observe que ela também é incompleta, porque o b e o c são iguais a 0 e o a vale menos 3. Fórmula de Bhaskara. Para determinarmos as raízes da função do segundo grau, é necessário calcularmos através da fórmula de Bhaskara. Para encontrá-las, observe o seguinte: que são raízes? Raízes são aqueles pontos onde o gráfico corta o eixo x. Então nós temos aqui, assim determinaremos os pontos onde a parábola passa pelo eixo das abscissas, ou também conhecido como eixo x. Vamos ver aqui a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Você também pode pegar b ao quadrado menos 4ac e substituir direto aqui dentro da raiz quadrada. Então, a nossa fórmula de Bhaskara modificaria no sentido apenas de você encontrar esse valor direto, não calculando assim o delta à parte. Gráfico de uma função de segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau é uma curva chamada de parábola. O coeficiente numérico a determina a concavidade da parábola, voltada a mesma para cima ou para baixo. O delta da fórmula de Bhaskara determina se a parábola tem duas raízes, ou seja, dois pontos que cortam o eixo x, uma raiz, onde ela apenas toca o eixo x, ou nenhuma raiz do conjunto dos números reais, ou seja, ela nem toca o eixo x.
No caso das parábolas, nós temos 6 situações. Lembrando que o A positivo, parábola para cima, A negativo, parábola para baixo. Então nós temos aqui A positivo, parábola para cima. A positivo, parábola para cima. A positivo, parábola para cima. Mas observe o delta. O delta positivo, ou seja, nós temos duas raízes, x1, x2, ou x', x duas linhas. Delta igual a zero, nós temos onde o x' é igual ao x duas linhas. Observe que ele apenas tocou o eixo x. E quando o delta é negativo ou menor do que zero, ele nem toca o eixo x. Nós não temos raízes da função do segundo grau. Agora o outro caso é com o A negativo. A negativo, parábola para baixo. Observe nos 3 casos. O delta positivo, nós temos o x1 e o x2. Delta igual a zero, x1 igual a x2. E delta negativo, parábola voltada para baixo por causa do A negativo, mas ali não tocou o eixo x. Um abraço e eu aguardo você na nossa próxima videoaula.